Meu querido irmão e minha querida irmã, antes que a correria do mundo assuma o controle da sua mente e dite o ritmo dos seus passos nesta manhã, faça esta oração de entrega comigo. Vamos buscar a Deus em primeiro lugar hoje. Pai Celestial, antes de tomarmos o primeiro gole de café, antes de abrirmos as notificações no celular, antes de olharmos para a lista de tarefas e antes de darmos o primeiro passo para fora do quarto, nós erguemos um altar de adoração diante da Tua presença. Nós te entregamos as nossas primeiras horas, o nosso primeiro fôlego, o nosso primeiro pensamento e o governo absoluto deste dia que está nascendo. Nós consagramos a Ti cada decisão que teremos que tomar, cada conversa que teremos que conduzir e tudo aquilo que tentar se levantar para perturbar a nossa paz ou semear a dúvida em nosso coração hoje. Nós te entregamos cada incerteza que restou de ontem, cada aflição escondida no peito, cada cobrança interna por perfeição e cada sopro de ansiedade que tenta nublar o início desta manhã. Que o Teu Espírito Santo estabeleça uma guarda invisível e poderosa sobre a nossa mente e sobre os nossos sentimentos desde agora. Em nome de Jesus, amém. Se hoje você despertou sentindo que o peso das responsabilidades já está esmagando o seu peito antes mesmo de você colocar os pés no chão, saiba que o seu acesso a este vídeo não foi um acidente de algoritmo. Você não caiu aqui por acaso. Talvez ninguém ao seu redor faça a menor ideia do barulho ensurdecedor que está acontecendo aí dentro da sua mente agora. Talvez você tenha cumprimentado a sua família ou os seus colegas com um sorriso ontem, enquanto por dentro a sua alma desmoronava em uma dor silenciosa, em um cansaço que parece não ter fim. Existem tempestades interiores que ninguém de fora consegue enxergar. São cobranças invisíveis que martelam a sua cabeça sem trégua, dizendo que você está atrasado, que você não vai dar conta, que o tempo está passando e que os seus recursos não serão suficientes. São preocupações que surgem logo cedo como pequenas nuvens cinzentas, mas que num piscar de olhos cobrem todo o céu da sua alma, roubando a luz da esperança. Você se esforça para manter o foco no que é bom, mas o desânimo grita mais alto nos seus ouvidos. Você tenta respirar fundo e ter paciência, mas a urgência deste mundo moderno insiste em acelerar o seu coração de uma forma dolorosa, gerando aquele aperto no peito que você já conhece bem. Você tenta se desligar ao deitar, mas a engrenagem interna simplesmente não para um segundo sequer, e você acorda mais cansado do que quando foi dormir. E sabe onde mora o verdadeiro perigo dessa rotina acelerada? Não é no fato de enfrentarmos dias difíceis ou agendas cheias. O perigo real está em permitirmos que o caos externo, as pendências e os problemas, virem os governantes do nosso interior antes mesmo de o sol nascer por completo. É quando entregamos o trono do nosso dia para a preocupação em vez de entregá-lo para o Criador. Por esse motivo exato, nós estamos reunidos aqui nesta manhã, porque há um nome que se levanta soberano acima de qualquer diagnóstico médico, acima de qualquer crise financeira, acima de qualquer conflito familiar ou pensamento de derrota que tenta escravizar você. Esse nome é Jesus Cristo, Senhor. Nós confessamos nesta manhã que por muitas vezes deixamos que os ruídos da terra falassem muito mais alto do que a mansidão da tua voz. Olhamos primeiro para a escassez, depois para o cansaço do corpo, depois para os prazos que estão vencendo, depois para o tempo que corre contra nós. E só depois de esgotarmos até a última gota das nossas forças humanas, é que nos lembramos de dobrar os joelhos e clamar a Ti. Perdoa-nos, Pai, por essa inversão que tanto nos adoece. Muda o formato do nosso coração nesta manhã. Que a primeira estação de repouso e abastecimento da nossa mente seja o Teu colo de amor. Que a primeira lembrança viva do nosso dia seja a Tua imutável fidelidade. Que o nosso primeiro movimento seja nos render completamente ao Teu agir soberano. A Tua palavra viva nos instrui com maestria no Evangelho de Mateus, capítulo 6,
No versículo 33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Que promessa reconfortante e profunda para um peito que foi sufocado pela ansiedade crônica. Perceba que o Senhor não está dizendo que as suas necessidades materiais, as suas contas ou a sua saúde não importam para Ele. O Senhor sabe perfeitamente de cada uma delas. O que Ele está nos ensinando é um princípio de proteção. Quando você organiza as suas prioridades espirituais e coloca o Rei no topo, as outras áreas da sua vida deixam de ser um peso caótico e entram no eixo por consequência do favor divino. Buscar a Deus em primeiro lugar não é apenas uma obrigação religiosa ou um ritual mecânico de poucos minutos antes de sair de casa. É uma blindagem espiritual para o lugar onde você toma as suas maiores decisões. Porque uma mente que foi guardada por Deus nas primeiras horas da alvorada não entra em desespero quando o vento do imprevisto sopra forte contra a sua estrutura ao meio-dia. Uma mente blindada aprende a respirar fundo e a manter a estabilidade enquanto o milagre está sendo construído em silêncio, nos bastidores do mundo invisível. Uma mente protegida escolhe dar graças pelo que tem, mesmo quando o cenário ao redor ainda parece completamente desfavorável aos olhos humanos. Pai, estende a tua mão onipotente agora e blinda a mente desta pessoa que chora, que clama e que ora comigo neste exato momento. Onde houver uma tempestade de pensamentos acelerados, traz a tua calmaria. Onde houver uma fraqueza extrema que paralisa as pernas, injeta a tua fortaleza celestial. Onde houver sombras de depressão ou medo do futuro, acende uma nova luz de esperança. Onde a ansiedade crônica fincou raízes, sela esse coração com aquela paz que ultrapassa todo e qualquer entendimento humano. Nós expulsamos agora, em nome de Jesus, toda mentira sussurrada pelo inimigo, que tenta te convencer de que você foi esquecido no deserto, ou de que as suas orações estão batendo no teto. Você não foi esquecido. O Senhor caminha ao seu lado, no meio da fornalha ardente da vida. O Senhor move as águas mais profundas para que você passe em segurança. O Senhor está reescrevendo a sua história hoje com as tintas da sua infinita misericórdia. Eu sei que há irmãos e irmãs ouvindo esta mensagem agora, enquanto preparam o café da manhã na cozinha. Sei que há outros que ainda estão buscando forças internas, lutando contra o desânimo, apenas para conseguir levantar da cama. Há aqueles que já estão enfrentando o trânsito caótico ou o transporte público a caminho de mais uma jornada exaustiva de trabalho. Há mães e pais arrumando mochilas, organizando os filhos para a escola, lidando com a correria da rotina doméstica. Mas todos nós, sem qualquer exceção, carregamos exatamente o mesmo clamor em nossa alma. Nós precisamos desesperadamente do teu abraço protetor e da tua direção antes de enfrentarmos o mundo. Por isso, nós consagramos este dia inteiro ao teu comando absoluto. Antes que a pressa, a irritação ou o mau humor encontrem uma brecha para se instalar em nossa alma, que o teu Espírito Santo preencha cada espaço disponível dentro de nós. Existe uma narrativa extraordinária nas Escrituras, sagradas, sobre um homem que compreendia profundamente o que significava priorizar a Deus acima de qualquer pressão externa ou ameaça de morte. O seu nome era Daniel. Ele vivia em uma terra estrangeira, cercado de intrigas, inveja e cobranças absurdas, de um império que não conhecia ao Senhor. A pressão sobre ele era tão gigantesca que os seus inimigos conseguiram criar uma lei, um decreto real inalterável. Quem orasse a qualquer outro deus ou homem nos próximos 30 dias seria jogado vivo na cova dos leões. Tente imaginar a gravidade desse cenário. Havia um decreto oficial assinado pelo rei. Havia uma ameaça física real de morte violenta espreitando a rotina de Daniel. O que você faria se soubesse que a sua fé poderia te custar tudo?
Será que você deixaria para orar escondido? Ou deixaria de buscar a Deus até que a crise passasse? Mas a Bíblia nos revela no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 10, qual foi o posicionamento daquele homem. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido assinado, foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus como costumava fazer. Que cena impactante e revolucionária para a nossa vida hoje. Daniel não mudou a sua rotina por causa do decreto do medo. Ele não deixou que as ameaças de fora determinassem o que acontecia dentro do seu coração. O texto diz que ele fazia isso como costumava fazer. Em outras palavras, buscar a Deus em primeiro lugar era o fundamento inabalável da sua vida. A oração não era o seu último recurso de emergência quando a cova se abria. A oração era a sua primeira estação de poder para governar o seu dia. Daniel compreendeu ali algo que nós frequentemente deixamos passar na nossa pressa moderna. A vitória contra os leões de fora não se ganha lutando com eles na arena. Ela é vencida de joelhos no quarto, antes mesmo de o dia começar. A estabilidade emocional e espiritual dele não dependia de o rei revogar o decreto, dependia de ele continuar conectado com o Rei dos Reis. Quando permitimos que a presença de Deus desmonte a bomba da ansiedade dentro do nosso quarto, os leões do trânsito, as feras do ambiente de trabalho e as pressões financeiras perdem completamente o poder de nos devorar. Por isso, a estrutura da história de Daniel nos faz uma pergunta crucial nesta manhã. Por que você está deixando que as ameaças do dia de hoje paralisem o seu chamado? Por que você está agindo como se o tamanho do seu problema fosse maior do que o tamanho do seu Deus? Por que você se esqueceu de quem o Senhor é na sua vida? Daniel foi jogado na cova? Sim, ele foi. Mas o Deus a quem ele buscava em primeiro lugar enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. O amanhecer de Daniel na cova foi marcado por livramento e honra, porque a sua vida estava firmada na rocha da disciplina espiritual. E é exatamente esse mesmo posicionamento de fé que nós assumimos juntos na manhã de hoje. Nós não podemos impedir que os pensamentos de cobrança ou que os problemas batam à nossa porta ao longo das próximas horas, mas nós temos o poder, dado pelo Espírito Santo, de não convidá-los para sentar à nossa mesa e governar a nossa paz. Senhor, nesta manhã, nós seguimos o exemplo de fidelidade e firmeza de Daniel. Nós nos recusamos terminantemente a ser reféns do bombardeio mental que tenta nos paralisar. Nós nos recusamos a caminhar sob a ditadura do esgotamento emocional. Nós nos recusamos a viver sufocados pela corda apertada da pressa e da autocrítica. Nós queremos aprender a sintonizar os nossos ouvidos apenas na tua frequência suave. Queremos ter a sensibilidade espiritual de ouvir o teu sussurro dizendo ao nosso coração: acalma-te, meu filho. Descansa, minha filha. Eu estou no controle absoluto de tudo. E fazemos isso mesmo quando o relatório médico ou financeiro parece negativo aos nossos olhos. Mesmo quando o tempo de espera por uma resposta parece longo demais e a paciência tenta fugir. Mesmo quando o corpo físico sente o peso e o cansaço dos anos de luta. Porque o Senhor não muda de trono de acordo com as nossas crises terrenas. O Senhor não perde o controle do universo quando a nossa vida entra em um período de turbulência. O Senhor continua sendo o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos. Nós adoramos a Ti mesmo quando não compreendemos o Teu silêncio pedagógico. Mesmo quando a porta que tanto desejamos permanece trancada. Mesmo quando tudo ao nosso redor parece completamente estagnado. Pai, conecta a nossa mente com a eternidade agora. Arranca pela raiz os pensamentos de escassez e planta sementes benditas de provisão sobrenatural. Arranca os pensamentos de abandono ou de solidão e firma raízes profundas de paternidade divina na nossa alma. Arranca os ruídos do mundo e derrama o óleo fresco da serenidade sobre nós,
porque existe uma linha muito clara e divisória entre passar por uma aflição temporária na terra e deixar que essa aflição defina quem nós somos. Hoje nós decretamos no mundo espiritual: os nossos problemas não definem a nossa identidade. Nós somos filhos amados do Altíssimo. Nós escolhemos, por um ato de vontade, soltar as amarras do controle humano. Nós escolhemos voltar a respirar com profunda gratidão por estarmos vivos. Nós escolhemos descansar na imutabilidade do teu caráter fiel. E enquanto fazemos essa entrega sincera e voluntária aqui, o teu poder invisível começa a curar áreas ocultas da nossa alma, que nenhum terapeuta ou medicamento consegue alcançar. O teu braço forte começa a destravar nós complexos em cartórios, em tribunais, em empresas e em corações que antes pareciam endurecidos como pedra. O teu favor imerecido começa a pavimentar estradas planas, onde antes os nossos olhos só conseguiam enxergar abismos intransponíveis. Porque quando nós abrimos mão do controle humano arrogante e o entregamos inteiramente a ti, uma metamorfose silenciosa e maravilhosa acontece em nosso ser. O nosso peito volta a ter espaço para o ar puro da fé. O nosso semblante volta a se iluminar com a alegria da salvação. A nossa esperança ganha músculos novos e revigorados para continuar lutando. E mesmo que a circunstância externa ao nosso redor ainda pareça idêntica à de ontem, nós sabemos que já não somos as mesmas pessoas de alguns minutos atrás. Nós fomos transformados pela tua presença. Senhor, nós profetizamos que este dia e este tempo não serão um cativeiro para a nossa saúde mental ou emocional. Será um período marcado pela condução diária e milagrosa da tua graça. Nós não daremos um único passo de forma solitária neste mundo. Nós não carregaremos esse fardo pesado e esmagador sozinhos. Nós não tentaremos romper essas barreiras por força ou inteligência própria, porque tu és o guarda da nossa vida, aquele que não dorme, que não vacila e que não falha jamais. E agora, Pai, à medida que nos aprofundamos nesta comunhão matinal, nós queremos depositar aos teus pés cada detalhe específico da nossa rotina. Senhor, nós abrimos o nosso coração por inteiro e espalhamos diante de Ti as nossas realidades práticas. Cada nó que precisa ser desatado com urgência, cada conversa difícil que precisa acontecer nas próximas horas, cada decisão burocrática que precisa ser tomada. Nós entregamos a Ti o nosso ambiente profissional e de negócios. Onde houver injustiça contra os Teus filhos, onde houver perseguição velada, onde houver a sensação dolorosa de desvalorização ou humilhação, estende o teu cetro de justiça celestial e derrama sabedoria divina sobre nós, para sabermos como agir e como calar. Nós entregamos a Ti a nossa vida financeira e material. As contas que tentam tirar o nosso sono na madrugada, as vendas que precisam acontecer para sustentar o negócio, os recursos escassos que precisam render milagrosamente até o fim do mês. Tu és o Jeová Jiré, o Deus da provisão da nossa casa. Tu tens o controle absoluto do sustento das aves do céu e dos lírios do campo. E nós sabemos que não faltará o pão e a dignidade para os teus filhos que confiam em Ti. Nós entregamos a Ti o nosso lar, a nossa casa e os nossos parentes. Onde houver discussões tolas por motivos banais, onde houver mágoas antigas e raízes de amargura guardadas no silêncio, onde houver o gelo da indiferença, afastando casais e filhos, sopra o teu espírito de reconciliação agora e derrete toda barreira de orgulho. Pai, nós trazemos também ao teu altar a nossa mente e o controle das nossas emoções mais profundas. Os traumas do passado, que tentam voltar como fantasmas para assombrar o nosso presente, as culpas antigas de erros que já foram perdoados, mas que tentam nos acusar, os medos do amanhã que tentam bloquear os nossos passos hoje. Sopra agora o teu vento de cura total e libertação. Uma cura que independe do nosso extrato bancário. Uma cura que independe das decisões de governos humanos. Uma cura que não depende de o dia estar ensolarado
ou chuvoso lá fora. Porque o teu amor por nós é uma rocha firme, a tua aliança é completamente inabalável, e o teu cuidado é permanente, de geração em geração, Senhor. Nós calamos e anulamos agora toda voz interna ou externa que ousa dizer que o nosso dia ou o nosso mês será um fracasso retumbante. Toda voz que sussurra que o nosso tempo de vencer já passou. Toda voz maldita que diz que a dor veio para ficar e que nós nascemos para sofrer. Nós sintonizamos os nossos ouvidos espirituais apenas e exclusivamente na tua frequência de vitória. A voz eterna que ecoa das Escrituras Sagradas dizendo: não temas, porque eu te remi. Já amei-te pelo teu nome. Tu és meu. E enquanto nos derramamos em adoração nesta manhã, o milagre invisível já começou a tomar forma dentro de nós. Não necessariamente na estrutura externa do problema ainda, mas na estrutura fundamental da nossa alma, sim. Os pensamentos caóticos vão encontrando o seu devido lugar de ordem e calmaria. O batimento cardíaco acelerado vai se acalmando e voltando ao ritmo normal. A paz vai ganhando terreno em cada milímetro do nosso peito. Porque onde o Espírito do Senhor encontra liberdade e primazia, a opressão e o medo são forçados a bater em retirada imediatamente. O medo perde a autoridade de comando sobre as nossas ações e a confusão perde a voz. E agora, Senhor, nós não queremos apenas receber um alívio passageiro ou uma emoção de momento que some ao fecharmos este vídeo. Nós queremos aprender a habitar de forma permanente no teu esconderijo protetor. Habitar em total confiança. Habitar em plena entrega diária. Habitar em constante expectativa do teu bem e da tua justiça. Porque a nossa maior vitória nesta terra não é a ausência completa de lutas ou de aflições. É a garantia absoluta de que nenhuma luta conseguirá roubar a nossa salvação, a nossa dignidade e a nossa alegria de viver. Pai, grava essa verdade eterna com letras de fogo no nosso coração hoje. Ensina-nos a colher com gratidão o maná de cada dia, sem alimentarmos a ansiedade tóxica pelo amanhã que ainda não nos pertence. Ensina-nos a louvar e a cantar no meio do processo escuro e doloroso. E agora, antes de encerrarmos este grande clamor da manhã, nós queremos selar um decreto profético juntos. Este dia e a nossa vida serão geridos pelas tuas mãos soberanas, não pelo nosso desespero humano, não pelo pânico coletivo do mundo, não pelas setas inflamadas da ansiedade, mas unicamente por ti, Senhor. Nós blindamos o nosso dia e as nossas tarefas no teu nome poderoso. Cada projeto, cada contrato, cada telefonema, cada mensagem que enviarmos, cada encruzilhada que a vida nos apresentar hoje. Que nenhuma notícia ruim ou inesperada tenha o poder de nos arrancar do teu aprisco de segurança hoje. Que nenhuma palavra de desonra ou crítica consiga azedar a doçura do nosso caráter. Que nenhum contratempo no trânsito ou no trabalho consiga apagar a chama viva do teu Espírito em nós. Nós caminhamos para o mundo com a certeza absoluta de que não estamos desamparados ou órfãos. O Senhor abre o caminho na nossa frente, quebrando as correntes. O Senhor nos guarda com o teu escudo pela retaguarda e o Senhor nos sustenta firmes pela base. E mesmo que as próximas horas tragam surpresas ou dores, nós não recuaremos para o território do medo, porque a nossa âncora está fincada na verdade imutável da tua palavra. Agora, Pai, nós carimbamos esta oração matinal com o nosso mais sincero e profundo louvor. Porque antes mesmo de a provisão bater à nossa porta, nós já escolhemos crer que ela virá. Antes mesmo de a cura física se manifestar plenamente no corpo, nós já descansamos no teu poder restaurador. Obrigado por abraçar com tanto amor cada vida, cada irmão e cada irmã que se uniu a mim neste propósito de fé agora. Obrigado por trazer lucidez e ordem para a mente de quem entrou aqui em plena guerra interior. Obrigado por desacelerar os corações que estavam em pânico e sem direção. Que esta atmosfera de santidade, poder e calma nos acompanhe em cada passo que dermos hoje.
Quando os velhos pensamentos de medo tentarem nos assaltar ao longo do dia, que o teu Espírito sussurre imediatamente ao nosso ouvido quem nós somos para ti. Nós te bendizemos, nós te exaltamos e nós te rendemos toda a nossa existência, hoje, amanhã e por toda a eternidade. No nome santo, glorioso e poderoso de Jesus. Amém. Se esta oração derramou a brisa suave da paz e alinhou as suas prioridades, colocando Deus no topo da sua manhã, escreva aqui nos comentários uma palavra de posicionamento e compromisso. Primeiro. Ao digitar primeiro nos comentários, você está decretando diante do mundo espiritual que Deus assume o comando e a primazia de cada hora do seu dia de hoje. Eu farei questão de ler o seu nome pessoalmente, deixar um coração e continuar intercedendo pela sua vida e pelos seus projetos. E se você deseja proteger a sua mente todas as manhãs, começando os seus dias com essa blindagem espiritual, direção e palavra viva, inscreva-se agora mesmo no nosso canal. Aqui nós formamos um exército de fé verdadeiro, que caminha de mãos dadas diariamente, fortalecendo o nosso espírito antes de colocarmos os pés no mundo. Compartilhe este vídeo agora mesmo com aquela pessoa especial, um amigo, um familiar ou um colega de trabalho, que você sabe que está começando o dia esgotada mentalmente ou sobrecarregada pelas cobranças da vida. Quem sabe esta não era a resposta exata e o abraço que ela pediu a Deus chorando na madrugada. Tenha um dia profundamente abençoado, guiado de perto pela presença doce do Pai e guardado por aquela paz sobrenatural que o mundo jamais conseguirá dar e que problema nenhum conseguirá arrancar de você. Até a nossa próxima oração.